graça e paz daquele que vive. Nós estamos falando da criação, a criação do mundo. Nós já vimos muitas coisas, nós já vimos Jesus na criação, mas se nós lermos o Velho Testamento e não conseguirmos enxergar Jesus, nós estamos lendo sem a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos revelar no Velho Testamento Jesus. Em qualquer passagem, em qualquer livro, ali estará Jesus. Nós nunca podemos interpretar o Velho Testamento sem a luz do Novo Testamento. É a luz do Novo Testamento que faz o Velho Testamento ter sentido. Sim, o Velho Testamento sem o Novo, ele não tem sentido, ele é sombra. Mas com a luz do Novo, nós podemos ver a substância ali, nós podemos ver a verdade. E na criação já revela Jesus. Jesus é revelado em todos os livros, em todas as passagens, em todos os personagens da Bíblia. Veja que no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio nós falamos que Deus decidiu que o começo de todas as coisas seria chamado de princípio. Antes do princípio existiam outras eras de eternidade. Como no fim de todas as coisas nós vamos entrar na outra era. Veja bem, no princípio, no começo da criação do céu e da terra. Diz aqui. Agora olha o que diz o Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 1. No princípio era o verbo. O mesmo princípio de Gênesis. No princípio era a palavra, e o verbo estava com Deus, e a palavra estava com Deus, e o verbo era Deus, e a palavra era Deus. Jesus estava no princípio, e ele estava no princípio com Deus. Jesus estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Quem fez todas as coisas? Ele, o Senhor Palavra. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Se ele não estivesse presente, não teria criação de absolutamente nada. Veja que a Bíblia está falando isso em João 1, do 1 ao 3, que o mesmo princípio de criar todas as coisas é o princípio que o livro de João começa falando de Jesus. Agora veja o que 1 João diz. O mesmo autor do Evangelho de João agora escreve sua primeira carta, e ele vai começar assim sua primeira carta. O que era desde o princípio? O que era desde o princípio? Jesus era desde o princípio. E antes do princípio, ele era também. Mas agora começa as coisas no princípio. O que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra de Deus. Veja que aquele homem de carne e osso, no corpo humano normal, ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por ele. João diz: nós contemplamos, nós vimos, nós tocamos a palavra que fez todas as coisas no princípio. Agora o apóstolo João está dando instruções para as pessoas, e olha o que ele diz na sua carta, na primeira carta, no capítulo 2, no verso 13, diz assim: Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Aquele que é desde o princípio, falando de Jesus mais uma vez. Ora, Jesus é a própria criação. Jesus, dele saiu todas as matérias para criar todas as coisas que vemos e todas as coisas que não vemos. No entanto, Jesus não é apenas o princípio. Ele é o princípio de todas as coisas, e ele é o fim de todas as coisas e o começo de uma nova era. Ele sempre é o começo e o fim. Veja só Apocalipse 1:8, diz assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era
que há de vir o Todo-Poderoso. Veja, ele é o Alfa, ele é o Ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Ele é o primeiro e o último, ele é o princípio e ele é o fim. Assim sendo, no livro de Apocalipse, no capítulo 1, no verso 17, o apóstolo João vai dizer o seguinte: e eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e sou o último. E o versículo 18 segue assim: e o que vive, fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Ele é o princípio, ele é o último, ele é o Amém. Ainda no livro de Apocalipse, no capítulo 21, no verso 6, veja o que diz: e disse-me mais, está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Ele é o princípio, ele é o fim. Veja, Apocalipse 22, 13, vai dizer assim, de novo: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Veja que Jesus é o primeiro em tudo e Jesus é o fim de tudo. Ele é o começo da criação e ele é o fim da criação. Ele é o fim de todas as coisas, o fim para um novo começo. Apocalipse capítulo 3, verso 14 diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém. Você sabe que Amém significa fim, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Sendo o princípio da criação de Deus, ele está querendo dizer que ele é o cabeça da criação, que ele encabeçou a criação, que ele foi o primeiro a começar a criação. Ele é, como diz aqui, o princípio da criação de Deus. Não que Deus o tenha criado, mas foi dele, foi do poder dele que começou a era do princípio, a terra criada. Jesus não é criado por Deus, ele é gerado. Quando ele foi gerado no ventre de Maria, ele nunca poderia ser uma criatura de Deus, senão ele não seria Deus. Deus não tem um começo, ele é o cabeça, ele é o primeiro da criação, ele que começou a criação. Agora veja também em Colossenses no capítulo de número 1, no verso de número 15, Colossenses vai nos falar algo muito profundo, muito forte. Colossenses 1,15 diz assim, Colossenses 1,15: o qual é a imagem do Deus invisível, falando de Jesus, que ele é a imagem do Deus que ninguém vê. Jesus mostra quem é o Pai, porque ele é a imagem do Pai. É o mesmo que alguém dissesse assim para mim: você é a cara do seu pai. Eu diria: com certeza. Ou seja, Jesus é o rosto, é a cara do Pai, o primogênito de toda a criação. Ou seja, ele é o primeiro, ele é o cabeça de toda a criação. Todas as coisas saíram dele, todas as coisas são corpo dele. Ele é o cabeça, ele é o primeiro, ele é o primogênito. E aí diz no versículo 16: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Porque nele,
porque nele foram criadas, ou seja, anjos, arcanjos, serafins, querubins, estrelas, todo o universo, e na terra, tudo que há na terra, árvore, água, animais, ser humano, visíveis para nós e invisíveis para nós, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele. Ele é o primogênito, foi criado por Ele, por isso Ele é chamado de primogênito, porque Ele é o primeiro a criar essas coisas e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, Ele é antes do princípio, Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele, ou seja, todas as coisas estão subsistindo, estão existindo por meio de Jesus. Todas as coisas no universo estão nos seus devidos lugares por causa de Jesus, subsiste por causa da força dele. Todas as coisas estão na terra, criadas, estão funcionando por causa dele. Todas as coisas da natureza, todas as coisas dos homens funcionam por causa dele, porque ele é o primeiro, ele é o primogênito de toda a criação. Através dele saiu todas as coisas. Assim sendo, há textos do Velho Testamento que dizem a mesma coisa. Os profetas já vinham falando a respeito do Filho, a respeito do Senhor Palavra. Veja, Isaías 41:4 diz assim: quem operou e fez isto, chamando as gerações deles do princípio? Eu, o Senhor, o primeiro e com os últimos. Eu mesmo, o Senhor, o primeiro e o último. Agora veja, Isaías 44:6 vai dizer: e quem chamará como eu, e anunciará isso, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno? Este que anuncie as coisas futuras e as que ainda hão de vir. Ele pode anunciar as coisas futuras porque Ele é desde o princípio, Ele é o fim, Ele já tem todo o conhecimento do princípio até o fim. Agora veja Isaías 48, nós vamos ler Isaías 48, verso 12, diz assim: dai-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, eu, o primeiro, eu, também o último. Veja, que coisa extraordinária, ele falando a mesma coisa. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra mediu os céus a palmos. Olha como esse Deus é grande, esse céu que nós não temos nem condições de saber o tamanho, Deus mediu a palmos. Eu os chamei e apareceram juntos. Agora olha só, Isaías 48:16: chegai-vos a mim e ouvi isso. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali, e agora o Senhor Jeová me enviou o seu Espírito. Veja, são textos que estão falando do próprio Jesus, que Ele é o princípio, que Ele é o fim, Ele é o primogênito, Ele é o primeiro de toda a criação. Através dele todas as coisas foram criadas. Portanto, tudo que nós estudarmos na Bíblia é criação do próprio Jesus. É Jesus por trás, como cabeça, como primeiro, quer dizer, como cabeça de todas as coisas.